que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim se te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim. Esse é o versículo, tá, pessoal? Mateus 11, 28, é o tema da mensagem. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga graças a Deus. Eu queria que você prestasse atenção aqui. Isso facilita o Espírito Santo fazer você entender a mensagem. Interessante que o Senhor Jesus começa falando essa palavra dizendo assim: eu dou graças ao Senhor, ó Pai, porque essas coisas o Senhor ocultaste, escondeu. O Senhor escondeu daqueles que já são sábios, instruídos. Aspa. Essas coisas o Senhor não vai revelar. O Senhor vai esconder daqueles que são sábios e instruídos. E o Senhor está falando daqueles que se acham sábios, ou se dizem instruídos. Deles, ou para eles, essas coisas não são reveladas, são escondidas. O que ele está querendo? O que ele está querendo passar para nós nessa noite? O apóstolo Paulo diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então nós estamos falando nessa noite do Evangelho de Cristo. Nós vamos aprender um pouquinho do Evangelho de Cristo. Não é do Evangelho segundo Edervane, ou segundo Edir Macedo, ou segundo R.R. Soares, ou segundo João Batista. Não, Evangelho segundo a Cristo. Esse é o Evangelho. Então Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, o Evangelho que Cristo ensinou. Mas daí cada um quer pregar um tipo de Evangelho, né? Um prega que tem prosperidade, outro prega que não, outro prega que é isso, outro já prega que não. Um já diz que você tem que vir na igreja, mas se tiver de cafanhaque não pode, tem que raspar lá fora. Outro já diz que pode. Então cada um prega um Evangelho. Paulo está falando: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então é desse Evangelho que nós estamos falando aqui. E aí Jesus conclui esse texto dizendo assim: vinde a mim, todos que se encontram cansados, oprimidos. Vinde a mim, vocês vão achar descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém, pessoal? Esse é o Evangelho que Jesus ensinou e nós devemos pregar, o Evangelho de Cristo. Vamos ver um pouco. Esse aqui foi só uma introdução. Isso aqui foi só uma introdução. Vamos ver um pouco como é que se pratica esse Evangelho. Jesus, Ele nunca deixou de abençoar uma pessoa. Ele não fazia acepção de pessoas. Ele nunca omitiu as bênçãos de Deus, independente de quem fosse o tipo de pessoas que fosse buscá-lo. Esse é o Evangelho que nós temos que aprender e praticar. Vamos ver um pouquinho sobre isso que eu estou falando.
a maneira de pregar sem fazer exceção de pessoas, ou sem imaginar aquela pessoa precisa, aquela outra não, aquela eu me dou bem com ela, essa outra eu não me dou. Para aquele eu vou falar, para aquele eu não vou. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Primeiro, Jesus, eu peguei três exemplos só aqui que nós vamos ver, os irmãos vão entender isso aí. Ele atendeu, a primeira indicação que eu fiz aqui, ele atendeu um centurião romano. Vamos ler lá como é que aconteceu lá? Vamos em Mateus capítulo 8, está pertinho aí, voltar algumas páginas da sua Bíblia. Mateus 8, 5 e 6. Mateus 8, 5 e 6, se você não tiver com sua Bíblia, você olha ali. Diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. O 7, Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. Preste bem atenção, nós estamos falando do Evangelho de Cristo, do Evangelho que deve ser pregado. E aqui o primeiro exemplo que nós tiramos aqui é esse centurião que chega até Jesus e pede um socorro dele. A questão é que Jesus poderia, de imediato, para começar, você é romano. Você não é um judeu, você é um romano. Para agravar a situação, você é um general, é um militar de alta patente do exército romano e está aqui nos escravizando, está aqui nos oprimindo, e vem pedir para mim ir lá na sua casa orar para um empregado seu. Você está brincando? Não. E até pensando que os seus compatriotas, outros judeus, poderiam criticá-lo, como criticou mesmo. Mas Jesus disse de imediato: eu irei e lhe darei saúde. Ele tinha todos os motivos para não atender esse homem, de nação estrangeira, oprimindo o povo dele. Um militar que vivia armado, oprimindo, fazia parte do exército de Israel. O que vocês acham? Agora você pensa assim: será que se eu estivesse no lugar de Jesus eu atenderia? É uma pergunta, né? E a gente pode imaginar, o que será que a gente faria nessa oportunidade? Aí nós vamos para outro caso. Vamos ver o caso de uma mulher. Ela era cananeia, de origem fenícia. Vamos ver como que Jesus o atendeu. Agora você vai para Marcos, um pouquinho à frente. Marcos capítulo 7, e o versículo 28. Marcos capítulo 7, 28. Diz assim, Marcos capítulo 7, versículo 28. Vamos lá? Vamos ler o 27 também. Mas Jesus
Vamos ler o 27 também. Mas Jesus disse-lhe: deixe primeiro semear os frutos, deixe primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Deixa eu ler o texto tudo agora, não precisa pôr aqui, não precisa pôr no telão. Eu vou ler o texto desse acontecimento para poder comentar um pouquinho com os irmãos. E levantando-se dali, foi para o território de Ciro de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou os seus pés. E a mulher era grega, Cirofenícia, de nação, e rogava que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E o versículo 8 ela diz: ela, porém, respondeu, disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por esta palavra vai, o demônio já saiu de sua filha. Amém? Vamos entender esse caso agora. A mulher também era uma mulher estrangeira, que, é claro, servia outros deuses. E Jesus, quando ele diz: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, na verdade ele estava querendo despertar nela a fé, ou fazer com que ela se manifestasse a fé. E ela disse: é verdade, Senhor, é verdade que os filhos têm direito, mas os cachorrinhos comem de algumas migalhas que caem da mesa. E isso, é só isso que Jesus estava esperando, que a fé dela fosse despertada, por isso que ele a tratou desse jeito. E para você que evangeliza, para você que ganha alma, uma coisa muito importante, você que ora pelos enfermos, é fazer com que a fé desperte, que a fé da pessoa seja despertada. Por isso que não adianta chegar lá no cachaceiro lá, caído lá de cachaça, já chegar e falar assim: oh, quer aceitar Jesus? Como é que aceitar Jesus? O camarada está com a cabeça cheia de cachaça, ou cheio de droga, ou alguém está fazendo uma coisa errada. Primeiro você tem que falar da palavra, dá um testemunho. Olha, o meu pai era assim, hoje ele é assado. Você também pode ser uma pessoa liberta disso aí. Aí a pessoa vai falar: mas será que eu também sou digno? Também pode. Oh, Jesus está pronto. Então o que Jesus fez é despertar a fé daquela mulher, tratando desse jeito. Na verdade, cá entre nós, parece que Jesus chamou ela de cadela, não? Parece que Jesus está chamando a mulher de cadela. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Está chamando a filha dela de cachorrinha? Cadelinha? Então está chamando a mulher de cadela. Parece uma palavra dura, mas não é. É a palavra que ela precisava ouvir para que a fé dela se tivesse despertada. Então Jesus disse: é só isso que eu queria, é só isso que faltava para me te abençoar. Pode ir que a sua filha está liberta. Digam graças a Deus. Então esse é outro caso de alguém que não merecia a bênção, alguém que poderia ser descartada por Cristo. E agora vamos para o último caso, último exemplo.
Vamos ver o caso de Jairo agora, em Marcos, é só você voltar algumas folhas, Marcos capítulo 5. Daqui a um pouquinho nós vamos orar. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Vamos ler do versículo 21 em diante, alguns versículos. Passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o esperava. E agora vamos para o versículo 41. Só um momentinho. Versículo 41. 41 diz assim: e tomando-a a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E ela foi curada. Diga graças a Deus. Bom, não olhe para a sua Bíblia agora, e vamos aqui então analisar então como que é pregado esse evangelho. O evangelho de Cristo. De que forma que ele é pregado. Então nós analisamos aqui 3 casos. O centurião romano, um homem, um militar, patente alta, opressor do povo judeu, que de maneira nenhuma merecia a bênção de Deus. E Jesus disse: eu vou e darei saúde ao teu servo. Quando nós vamos para a mulher cananeia, a mesma coisa, de origem estrangeira, Jesus fez com que a fé dela fosse despertada e também a abençoou, curando, libertando a sua filha. E no caso de Jairo, um religioso, um chefe da sinagoga que vivia criticando o trabalho de Jesus, era oposição de Jesus, e ele o atendeu e curou a sua filha. Como é que você tem pregado o evangelho de Cristo? Agora a mensagem para nós aqui hoje. Agora a mensagem para nós que estamos aqui. Como é que nós estamos pregando, praticando esse evangelho agora? Estamos evangelizando só as pessoas que nós gostamos? Estamos só abraçando as pessoas que nos convêm? Estamos só abraçando só as pessoas que tomaram banho, vieram para a igreja, tudo cheirosinho? Como é que nós estamos praticando esse evangelho? Os pastores que não fazem parte do nosso ministério, nós estamos nos dando bem com eles? Ou não? Ou se chegar agora, passar um padre ali na rua ali, caindo ali, vocês não fazem oração para mim? Ah, padre, vai lá para Aparecida, se virar lá. E se o padre estiver pedindo carona na beira da estrada, passar o carro, meter a roda do carro na lâmpada, molhar essa saiona preta sua aí. Só fala besteira.
Que evangelho que nós estamos praticando? E o pastor da igreja que eu saí? Não me dou mais com ele, não. Ele passa de um lado da calçada e eu de outra. Como é que nós estamos praticando o evangelho de Cristo? Jairo era assim. Criticava Jesus. Os fariseus não aceitavam a maneira que Jesus pregava, que Jesus fazia a obra de Deus. Eles queriam fazer do jeito deles. Mas quando alguém precisou, Jesus estendeu a mão. Você tem feito isso? E o centurião romano? Ele que leva o empregado dele no médico, tem dinheiro. Os romanos não têm os melhores médicos? Eles não têm lá vários deuses lá também? Sinto muito. Alguém mandava: Jesus, estamos aí. É aquele homem, aquele centurião. Acho que ele quer que o senhor vá na casa dele curar o servo dele. Cai fora. Esse pessoal não, só vive oprimindo a gente, agora vem. Que evangelho que nós estamos pregando? Não, esse camarada é policial militar, sei lá o quê. Um dia eu passei, ele meteu a caneta e me multou. Multou o carro meu, me multou. Agora posso ver ele aí caído aí, não quero nem saber não. Fiquei sabendo que até um tiroteio aí, ele morreu. Já foi tarde, aquele camarada me multou um dia. Que evangelho que nós estamos pregando? E o meu patrão, aquele que era meu patrão, mandou embora, mas morreu. Bem feito. O que adianta? Que da empresa dele, largou tudo aí. Que evangelho que nós estamos praticando? É o evangelho de Cristo? O evangelho de Cristo é o evangelho que estende a mão para o próximo. E quem é o nosso próximo? Pode ser o centurião, pode ser o Jairo, pode ser a mulher necessitada, pobre necessitada. E essa mulher, de origem grega, tem tantos deuses lá, tinha tantos deuses lá na Grécia, lá tinha os melhores médicos, porque era o centro da cultura mundial. Como é que você tem pregado esse evangelho? Eu estou falando do evangelho de Cristo. Que você não olha se a pessoa é preta ou branca, rica ou pobre, se um dia já fez algo para você ou não. Independente. Isso é o evangelho que tem que ser pregado, que nós temos que praticar. Não é um evangelho restrito. Praticar esse evangelho não se pratica dentro da igreja. Eu falo isso sempre. Dentro da congregação, nós nos reunimos para aprender a palavra. E pedimos que o Espírito Santo use a boca do pastor ou do obreiro, de qualquer que seja que suba aqui, e nos ensine a praticar esse evangelho. Mas esse evangelho é praticado lá fora. É lá fora que os necessitados estão. Às vezes porque a pessoa é rica, você sabe que ela é muito rica. Esse testemunho é recente agora, por isso que eu estou falando esse testemunho, lá na casa do Ney, né, que o patrão dele... o Bruno já foi comigo, a Rafaela foi, o Devane já foi. E o patrão dele foi acometido de câncer. Aí eu falei para o Ney, você faz... E estava muito problema na fazenda, aquele clima lá de tristeza, porque o patrão ia até para os Estados Unidos fazer tratamento.
Eu falei, o Ney, ele estava contando para mim, Ney, você está começando a conhecer a palavra de Deus. Faça alguma coisa. Pega a foto dele. Fala assim, ó, fala para ele, o pastor, o patrão, tem um pastor vindo na minha casa e ele falou para o senhor dar uma foto que ele vai levar para a igreja, para orar. Eu estou fazendo como Jesus, tentando despertar a fé dele. E eu levo e vou orar por ele, deixo a foto da igreja para ele, a foto dele lá na igreja para orar. E consagrei uma garrafinha d'água também, dei para o Ney levar para ele. E vocês sabem que ele foi curado do câncer assim? Ele ficou tão bem que daí o Ney falou assim para mim. O Ney já saiu de lá, mas o Ney falou assim para mim. Acho que eu até conversei com vocês. O Ney falou assim para mim, pastor, falei, como é que está seu patrão? Tá bom? Pastor, tá bom? Tá tão bom que já está dando cada chamada na gente lá já. Falei, mas se fazer as coisas erradas, não é por isso que ele não vai ter que chamar mesmo essa atenção sua. Então alguém poderia dizer assim, o homem é rico. Tem dinheiro para fazer tratamento. Ele não precisa. Olha, pessoal, o Evangelho de Cristo trata todos de uma forma igual. Todos são necessitados. Por isso, para encerrar, vamos voltar lá então no versículo que foi o central da nossa mensagem. 11:28. Vinde a mim. O Evangelho de Cristo é pregado assim. Vinde a mim. Quem? Todos. Religiosos ou não. Pobre ou rico. Alguém que já fez alguma coisa para nós ou não. Alguém que só nos fez bem ou alguém que só nos faz mal. Todos. Vinde a mim. Vós todos que precisam, estão cansados. Todos. Esse é o Evangelho de Cristo. Que Cristo veio ao mundo para pregar. É importante você olhar para a sua vida. Como é que você estava quando Jesus te chamou? Talvez você nunca foi de beber cachaça, fumar cigarro, praticar vício nenhum, andou sempre certinho, mas você andava mergulhado na idolatria. E Jesus te chamou. Te chamou da idolatria. Às vezes você pode ter sido um desonesto, enganava as pessoas, mentiroso, enganador, aproveitador. Jesus te chamou assim. Todos, vinde a mim, todos vós. Esse é o Evangelho que nós temos que praticar. Estenda a mão para todos. Seja misericordioso com todos, ou misericordiosa. Seja benigno com todos. Estenda a sua mão a todos. Quem? Dependendo da pessoa que bater no meu portão, eu atendo. Dependendo da pessoa que bater, não atendo, não. Não. Eu me lembro que, para encerrar aqui, o irmão Luiz contou o testemunho que o camarada entrou na igreja, sentou lá atrás, mas estava de terno e gravata. Então o dirigente está aqui dirigindo o culto, daqui a pouco falou, hoje a palavra está com aquele irmão lá, porque estava de terno e gravata, bem vestido, e com a pasta na mão. Para ele é pastor.
sentou dentro da igreja. Hoje a palavra está com aquele irmão lá. O irmão pode vir, então, a palavra, ele que vai pregar a palavra. O irmão, entre aspas, veio aqui, pregou. Depois, a hora que saiu, ele falou assim: vocês sabem de onde eu sou? O irmão Luiz ainda fala engraçado, né? Sabe de onde eu sou? Sou lá do centro, a Gangê, sei lá do quê. Pronto, acabou, como o irmão Luiz. Há um perigo você atender as pessoas pela aparência. Pode acontecer isso, pode acontecer o contrário. Aí o Espírito Santo vai dando testemunho. Eu vou contar o testemunho. É bom que isso aconteceu comigo, como dizia o pastor Sebastião Martins. Bem feito para mim, aconteceu comigo. Eu tinha tido um problema de rins. Quem já teve cólica renal sabe que o negócio dói. Dói tanto que depois você fica com um trauma, o pastor Walter. Você fica com um trauma daquela dor voltar, porque é muito dolorido. Você já teve, né? Eu não sei se alguém aqui já teve. Já também? Muito dolorido. Então eu fiquei com aquele trauma. Parecia, de uma hora, parece que ia começar a voltar a crise outra vez. Eu fiquei com aquilo. E na época da igreja Bom Retiro, a igreja grande que tinha aqui, e eu estava lá. Como diz, eu estava lá, achando que eu era o bambambam lá, nariz meio empinado. Estava no auge lá, sabe naquele auge que você acha que você é tudo? O homem tem 3 fases na vida, aprenda aí. Tem uma fase que ele não sabe nada, ele está aprendendo, igual essas crianças assim. Depois ele chega numa fase que ele fala: agora sim, agora aprendi tudo. Agora aprendi a namorar, dirigir, agora eu sou o bambambam. Depois ele volta numa fase: eu pensei que eu sabia tudo, não sei nada. É a melhor fase. Eu estava naquela fase ainda que eu achava que era o bambambam. E estava dirigindo o culto, tudo, o pastor Walter. Aí sentou um rapaz assim na primeira fila, igual está o Isaac ali, com um terninho. Naquele tempo a gente falava calcinha de atravessar o Paraíba, terninho com a perna curta, uma botinha, paletózinho bem daquele roceirinho mesmo, mas de gravatinha, bem simplesinho, sentou na primeira fila. E eu já pensei: se ele está pensando que eu vou dar oportunidade para ele, não vou dar, não. Igreja grande, bonita, só tinha pastor cheio de panca lá. Tá. Deixei o irmãozinho, como se diz lá, secando lá. Ficou, tá. Vai vendo para vocês verem como é que é as coisas. Acabou o culto, e eu com esse problema de trauma aqui, de voltar a dor nos rins. Acabou o culto. Quando você está naquele auge, que vem aquela gentarada, sabe falar com você, sabe? Ei, pastor, que mensagem, pastor. O senhor está uma benção aí. E você pensa que você é muita coisa. Tudo bobeira. Aí, pastor, um atende um dali, outro daqui. Ei, irmão, tá. O rapazinho sentadinho lá, não foi embora. Quando deu uma folga, que ele viu que não tinha ninguém perto de mim, ele falou: eu podia falar com o senhor? Eu falei: pode. Ele veio aqui e falou assim: Deus mandou vir aqui falar para o senhor, que para o senhor ficar tranquilo. Ele mandou fazer uma oração para o senhor. Vai vendo que o senhor tem, ele ficou meio traumatizado por causa desse problema de rins aí, mas eu vou fazer uma oração. Deus mandou colocar a mão aí e nunca mais você vai ter. Minha cara caiu lá no chão. Aí levantou, só pôs a mão aqui, falou umas coisas lá que eu nem escutei nada e saiu, foi embora. Eu acho que nem gente, não era, acho que era um anjo. Eu sei que a minha cara caiu. Vai por aparência para você ver. Queira viver uma vida de aparência para você ver como é que o diabo passa a perna no você. Estenda sua mão a todos. Seja bondoso ou bondosa a todos. Jesus disse:
empresta quem pedir, dá quem te pedir, não negue nada. E Deus abençoe vocês nessa noite. Esse é o Evangelho de Cristo. Diz: vinde a mim todos. 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 Vocês vão achar descanso para as vossas almas. E que gostoso é você ter a alma descansada. Eu vivia atribulado com aquele problema. Eu não contei o resto. Desde esse dia, pastor, nunca mais, nem pensei que eu tinha rir mais. Esqueci completamente. Mas é muito gostoso a gente ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe você nessa noite. Que você pratique o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho do pastor João Batista, do qualquer outro pastor, do que qualquer outra denominação. Pratique o Evangelho de Cristo. E ame a todos. Estenda sua mão a todos. Amém? Deus abençoe. Vem cá, pastor Walter.